esquerda para direita, tem ali o professor Walter, candidato a pró-reitor de Extensão e Relações Externas, ele é diretor atual de Joinville. O Aloysio é diretor administrativo do campus Florianópolis, candidato a pró-reitor de Administração. O Adriano é do campus Chapecó, candidato a pró-reitor de Ensino. Estou eu ali no meio, aí vem a Andréia, que é atual diretora do campus Florianópolis, candidata a diretora executiva. A Flávia, também do campus São José, candidata a pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. E o Josué, o último, ali da direita. Então, essa equipe ela foi construída assim como o nosso plano. Foi um processo de construção. O plano, que está aqui na minha mão, mas que vocês podem acessar pelas redes sociais, esse plano foi construído com muito debate, com muito diálogo com os colegas de vocês, estudantes, com os alunos egressos, com os técnicos administrativos, com os docentes, com os aposentados, terceirizados. Então foi um processo de construção. E para defender esse plano de gestão, que eu sempre digo, ele não está acabado, é um processo dinâmico, vocês podem sugerir, criticar, o que quiserem, né? Tenham essa liberdade, mas tentem dar uma olhadinha, né? Tentem conhecer um pouquinho mais o que a gente pretende para a gestão, para o ensino, para a pesquisa, para a extensão e para a política estudantil. Aliás, na questão da política estudantil, eu quero chamar a atenção que todas aquelas ações foram definidas por estudantes. Nós nem mexemos, nós acatamos toda e qualquer sugestão relacionada à política estudantil. Então, se vocês puderem dar uma lida, criticarem, sugerirem, será muito bem-vinda. É esse tipo de gestão que a gente quer. Diálogo permanente, sempre buscar a verdadeira democracia dentro da instituição, por isso que a gente gosta muito de ouvir, e tanto é que a gente não vai falar muito na apresentação, né? A comissão eleitoral nos deu 20 minutos para a apresentação e 20 para a conversa, debate, a gente quer encurtar aí a apresentação para ouvir, para a gente poder ter mais perguntas e conversar mais. Nós também defendemos, claro, dentro, tem alguém já, né? Alguns já estão olhando ali, tem um desenho dessa imagem, e dentro, no meio ali, está educação pública gratuita de qualidade. É o que nós defendemos, né? E vamos defender a partir de 2020, quando assume a nova reitoria. E a partir disso, nós temos a defesa do ensino médio integrado, a questão da ética, o diálogo permanente, a defesa da participação estudantil na decisão da gestão e outras questões que vocês têm exatamente nessa imagem. Tá ok? Josué, quer comentar? Posso comentar? Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom, vocês estudantes não estavam aqui em 2015, mas vários colegas docentes e tais, né, devem ter assistido minha apresentação aqui na eleição passada. Logo depois da eleição, a gente começou a conversar e o plano de gestão que a gente apresentou aqui para vocês, a gente conseguiu incluir, fazer uma união de esforços. Nosso objetivo foi que a ideia da autonomia, da regionalização, né, e da identidade dos campos pudesse também ser contemplado no plano de gestão que ele apresentou. Nossa proposta, então, foi de unificação com o objetivo de pensar melhor para a instituição. Cada vez mais, nesses últimos 4 anos, o que a gente viu é concentração de poder na reitoria em Florianópolis e as direções dos campos em todo o estado com mais dificuldade de tomar decisões. Então, mais do que nunca, a ideia de autonomia é presente em nossa discussão. Eu estava lá em Joinville e os alunos perguntaram: mas foi a eleição para vocês estão ali disputando a direção? Não, né? Aqui vocês têm a eleição para diretor do campo, são 2 chapas. A gente está disputando a eleição para a reitoria. A reitoria é quem cuida da política estratégica do IFSC, cuidando dos 22 campos da reitoria e do Centro de Formação em AD. Muitos não sabem, mas nós temos campos, por exemplo, Chapecó, São Miguel do Oeste, Xanxerê, São Carlos, São Lourenço do Oeste, que é um campus avançado, Caçador, Canoinhas, temos Joinville, Jaraguá temos 2 campos, Itajaí, Gaspar, temos ali agora aqui em Lages, Urupema, no sul, Araranguá, Tubarão, Criciúma, Garopaba. Na grande Florianópolis, nós temos ali Florianópolis, obviamente, mais antigo, 110 anos, São José, Palhoça e o
também o continente, fora o Centro de Formação EAD. Então, quem cuida dessa política toda, quem cuida das diretrizes gerais, é a reitoria. Só que a nossa visão de reitoria não é uma visão de reitoria centralizadora, é uma visão de reitoria que devolve aos diretores dos campos o poder de decisão na sua região. Aliás, estive aqui em 2016 em Laje, fazendo entrevista com várias autoridades da cidade, com o pessoal aqui do campus, analisando inclusive como o campus pode se inserir, né, nos arranjos produtivos locais, culturais, econômicos, e como que ele pode contribuir para o desenvolvimento da região. E o que mais a gente observou, gente, é que falta articulação, e que muitas vezes o próprio diretor do campus não tem autoridade para formalizar convênios, por exemplo, e contrato na sua região. A burocracia é tão grande que impede. Então, eu estava conversando com ele, que uma das coisas mais importantes a fazer nos primeiros dias de gestão é modificar normativas que impedem que os diretores possam ter autonomia. Inclusive, delegar autoridade para isso. Ninguém vai fazer besteira, tem que confiar nos diretores dos campos. Essa é a primeira ideia. Para que isso? À medida que o diretor do campus tenha mais autoridade em sua região, vamos imaginar o campus Chapecó ou São Miguel do Oeste. Toda vez que você vai fazer uma coisa lá no interior, lá longe, tem que fazer o quê? Tem que pedir autorização para a reitoria. Praticamente está assim. Isso não precisa. A minha ideia é o seguinte, eu estou trazendo essa proposta de regionalização, né, e de autonomia junto com a equipe do Gariba. Por quê? Porque a gente entende que isso vai facilitar a tomar decisão e vai fazer com que o diretor consiga formalizar convênios, conseguir mais equipamentos, doações, né, integrar melhor a instituição no seu entorno. E quem ganha com isso, do meu ponto de vista, são os estudantes. O resultado desse trabalho todo tem que ser o pessoal que está aqui aprendendo. Não tem outro sentido, tá bom? Esse é o recado inicial e a gente acha abre para pergunta para facilitar aí, para gastar bem o tempo aí, usar bem o tempo. Tá ótimo, 10 minutos a gente pode ter um tempo maior para a gente poder conversar e debater. Fiquem à vontade, pode perguntar. Não briguem, não briguem. E aí? Todos os estudantes que estão aqui são de curso de graduação? Todos? Tem alunos do técnico? Não. Técnico em? E graduação? Ciência da computação? Certo. Também tem, claro, os nossos colegas, né, técnicos administrativos e docentes também. Já que vocês não perguntam, eu vou falar. Não! Não esquece de fazer a propaganda do debate, quarta-feira aqui. Sim, o debate dia 23. Aqui mesmo, então. Uma outra questão que a gente julga da maior importância também é a questão da humanização, né? Principalmente aí os nossos colegas técnicos e docentes. Hoje, lá no campus Florianópolis, a gente implantou, a partir de 2012, a Coordenadoria de Saúde Ocupacional. E acho que é um dos poucos campos, se não é o único, a ter uma coordenadoria voltada exatamente para o acompanhamento da saúde do nosso colega técnico e docente. Isso a gente gostaria, inclusive, de ampliar para os outros campos. Essa questão da saúde do trabalhador, ela é muito importante, porque a gente vê e acompanha isso que está sendo feito, aí a professora Andréia continuou com esse projeto, a quantidade de colegas afastados por doença. Muitas vezes por pressão, por assédio, por estresse, e isso a gente julga da maior importância. É claro que o CIAS é outra questão, que também precisa ser avaliada e ampliada, mas essa questão da saúde do trabalhador para a gente é fundamental, na questão da humanização. Tá? Eu queria também deixar isso como uma proposta que a gente vai defender a partir de 2020. Paulo, falar. Claro, nesse último ano quem acompanha as notícias aí é a questão de recurso, né? Sim. Tem sido bastante crítico nos institutos federais, né? Apesar de terem liberado agora nos últimos dias, né? Eu queria saber da chapa de vocês, qual o plano para articular com Brasília, ou vocês esperam só o que o governo tem para liberar, por emenda constitucional? Sim. Tem alguma articulação nesse sentido? A primeira coisa, acho que até o Josué tocou no assunto, é a defesa da nossa instituição. É fazer uma articulação na primeira semana com o reitor da universidade, lá, o professor Baldo, o professor agora que assumiu a UDESC, a professora que é reitora do IFC,
a Sônia, o professor que assumiu a UFFS, no sentido de criar força em defesa dessas instituições, né? São catarinenses, inclusive, junto a parlamentares catarinenses. É claro que esses cortes que nós, né, presenciamos ultimamente, né, a gente precisa lutar para que haja investimento, maior investimento na educação. Claro, se não for possível, vamos buscar emendas parlamentares ou outros fomentos que estão em outros ministérios, não só no Ministério da Educação. Então a gente entende que o papel do reitor, como disse o Josué, é um papel estratégico e político, de buscar recursos para, né, os campos poderem funcionar da melhor maneira possível, para dar condição para que os campos funcionem. Essa é a nossa lógica. Não é os campos que têm que trabalhar para a reitoria, é a reitoria que tem que dar todas as condições para os campos. Por isso a questão da autonomia. Nós precisamos dar maior autonomia para que os campos possam desenvolver, junto com os arranjos locais, né, os seus projetos de pesquisa, de ensino, de extensão, né? Inclusive, nós até tivemos em Joinville, e eu já estou até emendando, tivemos em Joinville, e um exemplo a ser seguido lá no Rio Grande do Sul é o Pacto da Inovação. Juntar, articular com essas instituições um pacto de inovação para Santa Catarina, né? Então a gente entende que essa articulação, nesse momento, é importante. Posso complementar? Claro, você tem todo direito. Olha, é o seguinte, quando a gente estava lá em São José, lá na década de 90, a gente não tinha muito dinheiro. A gente fazia projetos para fomento, para a Fundação Vitae na época, a Fundação Lehman, tem várias entidades, organizações sociais que contribuem com o fomento se você apresenta projetos. A gente estava no carro contando que a gente recebeu 5 projetos Vitae. Lá em São José foram 2. Vamos pegar nós 2 de 250 mil cada em 2001, 2005. O que corresponde a dinheiro de hoje a quase 1 milhão cada um deles. E é dinheiro que não vem do governo. Então, muitas vezes, a gente fica limitado, né, a essa fonte de fomento. E a gente também pode buscar, também junto a parceiros. Bom, de repente, sabe por que a gente perdeu? A gente ganhou um projeto em 2008 e depois de lá nunca mais ganhamos. Sabe por quê? Chegamos na procuradoria, aí o procurador, por conta da questão da fundação, colocou tanto entrave para a entrada do dinheiro que a gente não conseguiu executar um projeto que a gente foi vencedor no concurso. E a partir daí a Fundação Vitae não nos convidou mais para participar do concurso. Entenderam? É só para mostrar para vocês que a nossa burocracia vai gerando isso. Outra coisa, eu dou aula de ar-condicionado, né? Quando meus alunos são donos de empresas da região, dou aula há 26 anos em São José. Então já dou aula, por incrível que pareça, eu estou dando aula para os filhos dos meus alunos. Eu entrei com 23 anos na escola como professor. E quando esses alunos são donos de empresa, às vezes ele tem uma máquina dessa de ar-condicionado fora da garantia, mas está boa. E para aula prática é o que nós precisamos para desmontar, para ensinar o aluno. Sabe o que acontece quando eu vou pedir uma máquina dessa? Para eu formalizar a doação, a empresa tem que apresentar tanta documentação que a empresa desiste de entrar com a máquina. Só entra de maneira clandestina, arriscando a gente a levar um processo administrativo porque não tem patrimônio. Estão entendendo? Então esse tipo de coisa que foi se consolidando ao longo do tempo prejudica não só a gente, que é professor que não consegue dar uma aula melhor, prejudica os estudantes que não têm equipamentos novos para dar aula, equipamentos modernos. E o orçamento do governo, a gente tem que tomar cuidado, que é provável que continue desse jeito, a conta-gotas. Quem garante que no ano que vem não será a mesma novela? Libera 30%, depois mais 10%. Quem consegue fazer planejamento assim? Então, ou a gente consegue, né, buscar outras fontes, ou não consegue. No carro, a gente estava comentando também, além da frente dos reitores das universidades, a gente também tem que se articular com a frente parlamentar em defesa da educação profissional. No estado de Santa Catarina, a gente faz a conta. Estamos presentes em 20 cidades, que tem campos em 2, né, 20 cidades. Toda cidade com a sua Câmara de Vereadores, Florianópolis, por exemplo, tem uma frente parlamentar na Câmara de Vereadores em defesa da UFSC. Toda cidade deveria ter uma frente parlamentar em defesa do seu instituto. Na Assembleia Legislativa, deveria ter uma frente parlamentar em defesa da rede federal. E etc. Então. Deixa eu só complementar isso que eu me lembrei. Agora, completamos 110 anos, né? E tivemos homenagem na Câmara Municipal de Florianópolis. Todos os vereadores, sem exceção, fizeram um discurso em favor do IFSC. Eles sabem a importância dessa instituição. Então, isso que o Jesus está falando, desculpe interromper, mas eu me lembrei agora, é de suma importância. Isso é um papel também que o reitor tem que fazer. Buscar esse apoio e, junto com os reitores,
buscar esse apoio local. Isso tem que ser proativo. Eu tenho dito para o Gariba, tem que ser proativo. Ficar esperando do governo não vai rolar. Ser proativo é o seguinte, tem que buscar todas as fontes possíveis. Se é organização social, beleza. Se é doação, beleza também. Né? Facilitar esse processo. E também pressionar a nossa bancada catarinense, né? na Câmara dos Deputados, os senadores, porque a educação é para todos nós, né? Todo mundo ganha com isso. Não adianta vir com um discurso de que é inovação, blá blá blá, e eles não fazerem emendas coletivas e individuais. É assim, pessoal, todo deputado tem direito à emenda individual, sim, todo senador. E a bancada tem direito à emenda coletiva. Então a gente tem que lutar para que a emenda coletiva seja para a educação profissional, tecnológica, seja para a gente também. Sem pressão política não consegue. Pode falar. Aproveitando esse assunto, a gente hoje existe uma situação que está bem consolidada com essa questão da Procuradoria. A Procuradoria ela ganhou um status de decisório dentro da instituição. O procurador não deixa, o procurador manda PIPAG, o procurador manda. A Procuradoria não deveria ela era um órgão consultivo, ela não deveria ter esse status tão decisivo. Né? Então, concordo plenamente com essa argumentação de que a gente precisa combater essa burocracia. Mas como fazer? Qual é a estratégia de você de trabalhar isso junto a essa Procuradoria que acabou se inflando tanto dentro da instituição a ponto de que muita coisa a gente acaba dizendo, não adianta mandar isso aqui, o procurador não autoriza, sendo o procurador é o culpado. Assim, eu vou começar a resposta, depois o Jesué vai complementar, porque ele gosta de complementar. Então, olha só, o procurador tem o papel de defesa da instituição. Né? Eu estive conversando com o próprio procurador. Então, muitas coisas que chegam aos nossos ouvidos, que foi ele que não deixou, foi ele, não chega a ser verdade. Então, tem usado o nome dele para fazer as coisas? Então, assim, o procurador ele tem o papel de defesa da instituição. Quem pode abrir, por exemplo, um PAD é o reitor, reitora, ou então um órgão corregedor. Né? Que no caso a gente foi criado agora recentemente uma assessoria de correição. Né? Então são os dois. Então não é o procurador que vai abrir PAD, ele pode, claro, recomendar e o procurador ele sempre emite o quê? Um parecer, parece. Tanto é que quantas vezes o procurador não é o cara é o supra-sumo, ele tem razão de tudo. Não. Quantas vezes o procurador entrou na justiça defendendo isso e perdeu? Não, porque você sabe que direito tem várias interpretações. Então assim, nós precisamos diminuir essa burocracia. A gente não pode ficar à mercê. Por exemplo, tem projetos lá no campus Florianópolis relacionados à competição que não pode nenhum patrocínio. Como é que a universidade pode? Se a universidade pode, nós também podemos. É só uma questão de regulamentar. Então, assim, nós temos que ver o que é melhor para a instituição. Essa é a nossa intenção. Até alguns, né, o José falou, mas não sei se todo mundo ficou claro, na última eleição, nós estávamos concorrendo, né, o Josué tinha um projeto, eu tinha outro projeto e a atual gestora tinha outro. Hoje nós estamos juntos por quê? Por causa dos olhos azuis do Josué? Não, porque nós entendemos que a instituição está em primeiro lugar e precisa ser. Ninguém aqui, eu não tenho pretensão política nenhuma, eu já falei que sou contra a reeleição, 4 anos, esses 4 anos têm que ser muito bem feitos, e é esse o nosso propósito, em prol da instituição. Então a gente tem que começar a desamarrar, né, alguns